Saudações pessoal, professor Helder por aqui. Bom, no vídeo de hoje a ideia é nós traduzirmos alguns conceitos que nós vimos nos vídeos anteriores, né? Especialmente no último vídeo, que a gente estava conversando sobre o que é um interpretador, o que é um programa, como é que é o processo de compilação, como é que acontece a execução do código que está relacionado lá ao sistema operacional. Então, a ideia do vídeo de hoje é eu mostrar como é que isso funciona na prática, né, utilizando o Python, né, que é uma linguagem interpretada. Bacana? Então, vamos lá, pessoal. Começar só mostrando aqui algo que eu mencionei, né, naquele sentido, talvez vocês lembrem, que cada compilador, a gente tem um compilador para cada sistema operacional, né, no sentido de que o compilador também é um programa. No caso, o interpretador, como o Python é uma linguagem interpretada, acontece o mesmo. A gente tem um interpretador já prontinho, bonitinho, para cada sistema operacional que é suportado. Então, se a gente der uma olhadinha no site do Python, vou colocar as descrições no nosso sistema no Moodle e também aqui nos comentários. Se a gente der uma olhadinha aqui na página principal do Python, aqui em Downloads, ó, já dá para ver o seguinte, que a gente tem uma versão para Windows, outra para Mac e para demais plataformas, né? Como eu estou usando o macOS no momento, ele já coloca para mim aqui, ó, o download disponível para o macOS, né? Mas se a gente der uma olhadinha aqui nas outras plataformas, a gente vai ver que tem um monte de sistemas operacionais disponíveis. Muitos deles eu nem sei que existe, tá? Nunca cheguei a usar. Para quem usa Linux, em geral, a maioria das distribuições já tem o Python instalado, mas aí a maneira mais fácil para instalar é utilizando o próprio gerenciador de pacotes do Linux, tá? Então, pessoal, aqui no meu computador já tenho instalado Python, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês o que é essa ideia do interpretador e o que é um programinha muito simples, né? Para a gente depois, nos vídeos em seguida, começar a usar de fato a linguagem de programação para fazer coisas mais interessantes. Legal? Então é o seguinte, então aqui, vamos lá, baixei o Python, instalei o Python, e agora eu tenho o meu interpretador instalado no meu computador. Como que eu uso ele? Então, o Python, assim como a grande maioria dos compiladores e dos interpretadores de programação, eles são um comando muito simples. Então esse comando muito simples, eu digo simples no sentido que ele não tem uma interface gráfica bonitona para nós utilizarmos. Essas interfaces, já vou mostrar uma para vocês, são os ambientes de desenvolvimento. Então se vocês procurarem ali na internet, vocês vão encontrar procurando por IDEs, Integrated Development Environments, ambientes de desenvolvimento integrados. Aí eles integram o interpretador junto com o compilador, junto com o assistente de erros, um monte de coisa está ali disponível. Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui o que seria este interpretador do Python, Prontinho, então baixei, tenho ele no meu computador, o que dá para fazer com ele? Então, como eu disse, ele é um programa. Então aqui no Mac eu abri um terminal, que quem usa Linux também abriria o terminal, quem usa Windows abriria o prompt de comando, ou acho que nas últimas versões eles estão chamando de PowerShell, alguma coisa assim, tá? Mas não se assustem, a gente não vai ficar usando linha de comando o tempo inteiro, aqui é só para demonstrar e até depois, quando a gente estiver usando nosso ambiente de desenvolvimento, vocês valorizarem mais ele, que ele vai facilitar bastante a nossa vida, legal? Então aqui, pessoal, como eu já tenho ele instalado, eu posso digitar aqui Python, no meu caso, como eu tenho mais do que uma versão, eu vou colocar o Python 3, que é a última. E aí eu aperto Enter, tá? Então o que aconteceu agora? Vocês estão vendo aqui que apareceu uma mensagenzinha, Python 3.92, um monte de coisa. Já me disse que eu tenho alguns comandos disponíveis. E aqui vocês vejam que mudou, o meu cursor. Então o que está acontecendo agora? Nesse momento aqui, eu estou executando o interpretador de comandos do Python. Então aqui eu já consigo rodar comandos e ver os resultados deles. Mas notem que eu estou falando em rodar comandos aqui.
a gente pode meio que fazer um programa, né, que são executar as instruções passo a passo, só que vai ser diferente porque aqui eu não estou num arquivo organizado, né, eu posso digitar os comandos e já ver o resultado, só que eu não tenho essa sequência de comandos salva e bonitinha, né, se a gente quiser, eu preciso depois ficar copiando e colando isso no outro arquivo, então não é prático. Logo em seguida eu vou mostrar como é que seria a gente ter um programa de fato para cá. Então, como eu já estou com o Python aberto, agora aqui a gente pode rodar as instruções. Tá? Então, instrução mais simples. Vamos fazer uma soma aqui. Tá? Então, basta eu colocar aqui, ó, 3 mais 9. Tá? Aí o Python já vai calcular para mim aqui. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Como eu estou no interpretador, ele simplesmente pegou esse comando, 3 mais 9, converteu ele para o código do interpretador, e depois o interpretador mandou para o sistema operacional, e o sistema operacional rodou no processador e isso tudo voltou para cá, para a gente ver o resultado de 3 mais 9. Tá? Python e a maioria das linguagens de programação tem uma série de operadores matemáticos, né? Então lembrem que a gente tem um link aqui também com a unidade lógica e aritmética lá do processador, tá? Vídeo 2, se eu não me engano. Tá? Então aqui outra coisa que a gente podia fazer, eu quero fazer qual é a potência, 3 ao cubo, né? Então a gente tem um operador aqui, ó, que é o asterisco, 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 que ele vai elevar na potência. Então, ó, 3 ao cubo, tá aqui, calculou, 27. Tá? Mas notem que se eu tivesse um programa mais complexo, com várias linhas de códigos, o que vai ser comum, né? Nem precisa ser tão complexo, suponham que a gente tenha 5 linhas de código. Eu teria que ficar digitando aqui as 5 linhas de código, e aí para ter o resultado temporário, e aí até eu chegar no final naquele resultado que eu quero. Então vejam que o que esse interpretador do Python aqui, ele está dizendo assim, olha, aqui você consegue rodar os comandos do Python. Qualquer comando você consegue rodar aqui. Então é bacana para a gente testar as coisas às vezes antes de escrever, né, quando necessário. Aí vocês devem estar pensando, pô, legal, gostei dessa ideia do interpretador, parece muito prático, consigo testar e tudo mais. E nas outras linguagens, professor? Também é sempre assim? Então se a gente pegar o exemplo da linguagem Java, que é uma linguagem bem famosa, né, no Java é um pouco diferente. O Java também tem um interpretador, e aí o próprio pessoal que desenvolveu o Java chama ele de Java Virtual Machine, de máquina virtual do Java, só que ele roda um pouquinho diferente. No caso do Java, a gente não tem disponível esse interpretador que permite que nós digitemos instruções em tempo real, né? Ele não tem isso. O que o Java fornece ele fornece um compilador e um interpretador separado, que é a máquina virtual. Então eu sou obrigado no Java a ter um código fonte, né, a ter um programa, né, num arquivo texto lá qualquer, que tem as instruções em Java, aí eu compilo ele vai gerar um arquivo .class, eu pego esse arquivo .class e rodo na máquina virtual, tá? Que aí vai mostrar a saída normalmente, só que a gente não tem esse interpretador aqui. Tá? Um outro exemplo de linguagem interpretada que todo mundo já usou, talvez não tenha percebido, é quando eu, por exemplo, exibo essa página aqui, quando eu acesso alguma página HTML na internet. Né? A página HTML, isso que a gente está vendo aqui, também é interpretada, só que ela é interpretada por quem? Pelo navegador. Tá? Até grande parte dos navegadores, se vocês forem ali no menu de visualização, ele tem um modo de desenvolvimento. Aí vocês conseguem ver também um interpretadorzinho ali, muitas vezes é JavaScript, e aí vocês conseguem ver o que está acontecendo por trás ali no momento que a gente carrega uma página, tá certo? Então vamos voltar para cá. Então vocês vejam aqui que a gente está rodando coisas, né? Então poderia mostrar uma mensagem diferente. Então aqui eu coloquei que 3 ao cubo é 27. Vamos supor que eu queira colocar isso junto numa mensagem, né? Então eu vou colocar aqui o print, que é uma instrução. Na verdade a gente vai ver um pouquinho mais adiante que o print é de fato uma função, que já está prontinha aqui no Python para nós utilizarmos. Aí eu vou seguir a sintaxe da linguagem e vou escrever aqui, ó, 3
ao cubo é... E aí agora aqui a gente pode colocar o comandinho que eu tinha colocado lá. Opa! 3 ao cubo, tá? E fecha aqui, tá? Olhem só que bonitinho. 3 ao cubo é 27, tá legal? Então aqui, mesma coisa, compilou, rodou. Aí vamos supor que eu fui lá e esqueci de fechar o parênteses. O que vai acontecer? Opa, apareceu uns 3 pontinhos meio estranhos ali, isso significa que o interpretador está esperando que eu termine de digitar o meu comando. Aí, não está acontecendo nada. Ih, deu errado. Aí, pessoal, isso significa que o quê? Que eu digitei a minha instrução errada, né? Tinha que fechar o parênteses e eu não fechei. Então, até o momento que eu não fecho o parênteses aqui, ele não vai rodar. Tá? Vamos supor aqui uma outra coisa muito comum quando vocês começarem. Esqueci de fechar aquela aspas. Né? Não se preocupem com esses detalhes agora. Só quero mostrar um ponto importante aqui. Tá? Rodei. Vocês vejam aqui o que aconteceu. Ele está mostrando um erro. Né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, erro de sintaxe. Tá? End of line while scanning string literal. Então, fim de linha enquanto escaneava string literal. Que é isso? Que loucura é essa? Né? Com prática, a gente vai aprender a interpretar esses erros aqui. Mas por que eu estou mostrando isso? Isso aqui, como vocês estão vendo aqui, é um erro de sintaxe. O que aconteceu? Eu digitei a minha instrução de maneira incorreta. Então o processo de compilação, o que ele faz? Ele lê o meu código-fonte, ou no caso aqui, lê uma instrução, e ele precisa desse código-fonte ou dessa instrução, a gente precisa converter ele para a linguagem de máquina, né? Ou converter ele para a linguagem assembly e depois para a linguagem de máquina, dependendo do compilador. No nosso caso do Python, a gente pega o código-fonte ou a instrução, converte para um código de objeto, e esse código de objeto é depois executado pelo interpretador. Só que para a gente fazer essa conversão, o meu código ou a minha instrução precisa seguir as regras da linguagem. Então nesse caso aqui eu não segui as regras da linguagem. Tendo visto que eu não segui as regras da linguagem, ele me mostrou esse errinho aqui, tá? Mas com o passar do tempo vocês vão errar muito, não se preocupem, faz parte, todo mundo que já aprendeu a programar errou muito, em vários tipos de erros, e faz parte do aprendizado, tá? Não se preocupem. Mas então aqui fica mais um linkzinho com esse processo de compilação, tá? Então pessoal, como eu comentei com vocês, a gente não vai ficar usando esse interpretador por linha de comando o tempo todo, tá? Mas o que o interpretador faz? Ele, no caso do Python, ele lê os comandos e roda eles, como eu acabei de mostrar, e ele também é responsável por rodar os nossos códigos-fonte, né, os nossos programas. Né? Então, um programa, ele nada mais é do que uma sequência de instruções, só que já organizada, para realizar alguma coisa, né? Fazendo link com os vídeos passados. Então, deixa eu criar aqui rapidamente o que seria o nosso programinha aqui, tá? Vamos rodar aqui, já estou na minha página. Então, um programa, na maioria das linguagens, um código-fonte, né? Ele nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo de texto, que é um .txt, tá? Aí aqui tem um detalhe importante. Esse arquivo de texto ele não pode ser um .doc, ou um arquivo de texto lá no LibreOffice. Por quê? Porque esses arquivos doc e LibreOffice, eles têm um monte de informação lá dentro, eles não são apenas o texto. E aqui a gente precisa ter somente texto, tá? Mais um detalhe, mais a título de conhecimento, não se preocupem que quando a gente for trabalhar de fato, né, e colocar a mão na massa aqui, fazer os programinhas, a gente vai usar um ambiente de desenvolvimento que já entrega esses aspectos prontos para nós, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo texto. Programa 2.py. Aqui essa extensão .py, né, é a extensão do programinha do Python, tá? Mas não precisa ser necessariamente py, o que importa é que ele esteja na sintaxe correta, tá? Então se eu quisesse, eu vou criar aqui o arquivo, né, vou sair, só para mostrar para vocês de outra forma, e agora eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Tantinho.
Tá aqui, pessoal, o nosso arquivo de texto, p2.py, tá? Tá aqui ele. Então, vamos fazer o seguinte, vou digitar um comando aqui para a gente ver qual é o resultado disso aqui. Então vou digitar algo parecido com o que a gente tinha visto antes. Vou colocar aqui um comandinho, print, e aí vou escrever aqui, print, olá, turma, tá? Print, olá, turma. Só isso e salvei aqui. Tá? Então vocês vejam que eu estou no editor de texto mais simples que tem aqui do Mac, tá? E o nome do meu arquivo é p2.py. Então agora aqui eu já tenho o meu arquivo p2.py na minha pasta e eu vou rodar ele, né? Como? Chamando o interpretador do Python, que ele vai interpretar esse código-fonte aqui. Então vou colocar lá Python 3, qual que era o nome lá? p2.py, tá? E digitei aqui, apareceu o Olá Turma. Então vejam o que a gente tem de diferente aqui. No momento que eu fiz Python 3 p2.py, a gente rodou o interpretador primeiro compilou, verificou se estava tudo certo aqui no meu código fonte, estava tudo certo, ele gerou um código intermediário, chamado código de objeto, e esse código de objeto foi executado pelo interpretador. Aí o interpretador executou, só tinha um comando, que era mostrar, né, print, imprimir, mostrar um olá turma. Tá? E aí a gente mostrou o olá turma. Agora vamos ver uma diferença aqui. Vocês lembram que lá no interpretador eu tinha colocado uma soma, tinha colocado 3 ao cubo, e eu só tinha digitado o comando e já aparecia o resultado para mim. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Então vou colocar 2 mais 2, tá? Salvei e vou rodar de novo. Não apareceu 2 mais 2 aqui. Por que não? Lá no interpretador ele aceita que a gente digite as instruções, que nem eu comentei com vocês. Vocês vão digitar e ver o resultado, o que é muito legal para a gente testar as coisas, né? Testar, ver se está funcionando. Aqui no código fonte, no meu programa em Python, eu estou fazendo 2 mais 2 aqui, tá? E tá certo. Tô fazendo, só que eu não estou usando essa conta para nada, tá? Então é um comando inócuo, né? Ele não está fazendo diferença nenhuma, seria melhor até se eu nem o tivesse. Então vamos ver o que aconteceria se eu errasse o comando aqui. Vamos supor que acabei colocando um sinal de mais a mais, tá? Aí, na hora que a gente rodou, tá ali, deu certo. Opa, não, isso aqui funciona. Calma lá, deixa eu mostrar um exemplo que não funciona. Vou colocar aqui um ponto, 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 tá? Coloquei o ponto, ponto, ponto. Agora sim, tá? Agora, o que ele mostrou? E um erro de sintaxe, que nem antes, tá? Então aqui, o mais, estou somando, 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 somando nada, né? Posso meio que imaginem que eu estou somando 2 mais 0, mais 0, mais 0, então tá tudo certo. Mas no momento que eu coloquei os pontinhos aqui, isso sim é uma sintaxe inválida para essa linha. Aí, que nem o exemplo de antes, agora a gente teve um erro de sintaxe e notem que nenhuma das linhas do meu programa foi executada. Então, eu não mostrei o olá turma como antes, né? Simplesmente mostrei o erro. Por quê? Porque a gente pega o código fonte, verifica se está tudo certo, se tiver, aí é que ele é executado. Legal? Então isso aqui é um detalhezinho bem importante para a gente ficar atento, tá? Aí se eu quisesse mostrar o resultado de 2 mais 2, aí eu posso usar o comando print, tá? Então vou colocar aqui print, aí vamos colocar o seguinte, 2 mais, vou escrever por extenso aqui só para ser diferente, 2 mais 2 é, e aí aqui a gente coloca a operação, né, super complicada, né, do quanto que é 2 mais 2, e eu posso salvar aqui, beleza, vamos rodar, aí eu coloquei, ó, olá turma, 2 mais 2 é 4, tá? Então aqui a gente rodou um código fonte usando um interpretador de Python. Então para resumir, o que é um código fonte? Nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Um arquivo de texto puro, ele não é um arquivo doc, nem um arquivo PDF, é um arquivo de texto, tá? Ele só contém esses caracteres aqui dentro, legal? Bacana.
Espero que vocês tenham entendido aí o que é um interpretador, processo de compilação, e a gente já viu também aqui o que é um código-fonte, tá? Que é um arquivo de texto. Mas aí para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar digitando o tempo inteiro Python 3, etc, e assim por diante, a gente pode usar um ambiente de desenvolvimento. Tá? Um deles aqui, que é bem interessante para quem é iniciante em programação, é o Tony. Tá? Também já vou colocar o link para vocês ali na descrição do vídeo. Então, o que o Tony tem de legal? Ele também funciona para vários ambientes operacionais, então o principal aqui Windows, Macintosh e Linux, né? Então basta a gente baixar a versão para o nosso sistema operacional. E o que ele tem de vantajoso é que ele já tem o ambiente, né? Que vai ter essa carinha aqui. Ele tem o ambiente e o interpretador do Python, tudo num lugar só. Então, especialmente para quem está começando, isso fica muito prático. A gente vem, baixa o Tony, instala o Tony, né, como se estivesse instalando um programinha qualquer, e aí a gente já consegue rodar os nossos programas e ter o interpretador do Python prontinho em um lugar só. Então eu não preciso necessariamente baixar o Python, como eu mostrei no começo do vídeo, instalar, rodar na linha de comando. Não precisa. Isso a gente pode deixar para mais adiante quando tiver mais experiente, tá? Então o que o Tony tem de diferente? A gente dá uma olhadinha aqui. Vou abrir o Tony. Então, pessoal, nosso ambiente de desenvolvimento para iniciantes Tony está aberto aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha o que ele tem disponível para nós. Aqui, nessa parte de cima, a gente tem uma janela que é o nosso editor de texto, tá? Então aqui vocês não precisam se preocupar, tudo que vocês colocarem aqui vai ser texto, e já está no formato aceito pelo Python, tá? Aí, o que ele traz também que é muito interessante aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que é o shell. E lembram desses caracteres aqui? Primeira coisa que eu mostrei no vídeo. Então significa que aqui a gente tem o nosso interpretador disponível, tá? Então, se eu quiser testar alguma coisa, vou colocar aqui 2 dividido por 3. Olha, ele executa como se eu estivesse rodando lá naquela linha de comando, mas muito mais fácil, né? Já está tudo aqui pronto em uma só janela, tá? Então tudo que a gente roda lá no interpretador, eu consigo rodar aqui, tá? Mesma coisa se eu colocasse aqui a função print, né? Print saudações, saudações, tá? Vai funcionar, cadê a exclamação? Tá aqui? Vai funcionar exatamente da mesma forma, tá legal? E aí talvez vocês tenham percebido, enquanto eu estava digitando aqui, olhem só, print, aí vocês vejam, notem o seguinte, ó, aqui o prim, ele está na cor preta. No momento que eu coloquei o T, ele já mudou de cor. Então, isso aqui é algo que facilita bastante quando a gente está programando, que quando a gente tiver um comando, uma função que é da linguagem, a gente já vai ver ela numa coloração diferente. Então isso ajuda muito, assim, a gente evitar erros de digitação. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, print, aí ele já mudou aqui, vocês estão vendo, ó, mudou a cor que está sombreando o parênteses, né? Sinal que eu preciso fechar alguma coisa. E a mesma coisa quando eu coloquei a aspas simples, vocês estão vendo que ele ficou verdão aqui. Então isso significa o quê? Olha, agora eu estou digitando um texto, mas eu preciso fechar esse texto aqui. Se eu não fechar, não vai compilar. Então eu preciso colocar aqui algum texto qualquer, e aí no momento que eu fechar, ó, vejam, agora ficou certinho. O que está esperando? O parênteses, né, que é essa sombra cinza ali. Agora eu coloquei o parênteses e ficou tudo bonitinho, tá legal? Aí eu coloco aqui e rodou o texto qualquer. Do mesmo jeito que o print é um comando de saída, né? Saída, entrada, processamento de saída, a gente tem também um comandinho que é o input para entrada, que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá legal? Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso shell disponível, tá? O nosso interpretador disponível aqui. Outra coisa que a gente tem disponível que é mais interessante, que é a parte que a gente mais vai trabalhar, é essa aqui de cima, que é o editor de texto, que vai permitir com que eu coloque aqui o meu código-fonte. Então vamos colocar aquele códigozinho bem simples, né? Só escrevendo aqui o print, que vocês vão ver em quase toda a linguagem de programação, o pessoal sempre faz um hello world,
né? Então é um olá mundo, que legal, ó, tô rodando aqui um programa nessa linguagem. Então, print hello world, e vou colocar também aquele resultado de 3 ao cubo, que a gente tinha colocado antes, tá? Não se preocupem com os detalhes, a gente vai ver isso aqui com calma durante o nosso curso, tá? Então vou colocar aqui 3 ao cubo igual a 3 ao cubo aqui, tá? Fechei. Fechei isso aqui, tá? Então aqui já só vou salvar. Tananana. Nosso programa 3 aqui. Aí ele já vai salvar com a extensão correta, né? Python e outras possibilidades aqui. Então, no momento que eu salvei, o que a gente tem disponível? Lembram que para rodar eu tinha que executar lá Python 3 e o nome do arquivo, né? Aqui a gente já tem isso pronto, né? Esse símbolozinho de play aqui, ó, executar programa atual. Então, no que eu apertar o play aqui, ele vai rodar. E rodou de verdade. Tá vendo? Então aqui a gente já tem o output do programa. Hello world, que foi a minha primeira mensagem, 3 ao cubo é igual a 27, tá? E aí, algo que é bem interessante, né? A gente tem algumas, eu tenho ajuda aqui para as funções, né? Então, vamos supor que eu esteja meio atrapalhado, eu queira mostrar, sei lá, quantos caracteres tem o texto olá, né? Quantos caracteres? Eu sei que tem 3, mas eu quero que o programa me diga isso. Então, de repente, eu tô lá, tô mais acostumado com Java, né, ou com alguma outra linguagem. Aí eu venho aqui e digito o seguinte, né, olá, ó, notem, estou digitando aqui no interpretador porque eu quero testar isso. Olá.length, tá, que é algo que a gente tem disponível na maioria das linguagens, tá? Depois a gente vê a sintaxe. Então aqui vocês vejam que deu um erro, tá? Mais uma vantagem que o Tony tem, né? Então ele deu erro porque eu digitei errado. Então o Tony tem algo que é bem interessante aqui para nós, para todo mundo, né? Para todo programador, não só para o iniciante, para o médio e para o avançado também, tá? Ele tem esse assistente aqui, tá legal? Então nesse assistente ele já meio que percebeu o que eu queria e já está me dando algumas dicas aqui, né? Então ele me disse aqui, olha, deu erro, ó, seu programa está tentando acessar o atributo tamanho de uma string, de um texto, mas esse tipo não tem esse atributo. Então aqui ele já está me dando algumas opções, vejam. Você quer mostrar o tamanho? Você quer perguntar o tamanho? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso pode ser obtido com a função len. Então não era esse olá.length como eu digitei. Na verdade era len ABC, né? Ou len olá. Então se eu colocar aqui len olá, tá? Beleza, consegui o que eu queria. Consegui obter o tamanho do meu texto olá, que era o 3, tá? Então isso aqui só para mostrar rapidamente o que a gente consegue fazer aqui com o Tony, que é um ambiente de desenvolvimento aqui para iniciantes que facilita bastante o aprendizado de programação. Bacana, pessoal? Aí mostrei um monte de coisa, um monte de comandos, mostrei texto aqui, coloquei um F aqui, coloquei aspas simples, coloquei 2 mais 2, 2 mais 3, asterisco, asterisco. O que é isso, professor? Não se preocupem, tá? Aqui a ideia era mostrar um exemplo para vocês de como funciona um interpretador, um código-fonte e um programa, né? Então agora que a gente já acabou vendo tudo isso, tá? E agora esses detalhes do que é a programação mesmo, a gente vai ver nos próximos vídeos. Legal, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida aí, entrem em contato. Até mais, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos.